Olá, gente, muito boa noite. Estou aqui para mais uma live, mais um estudo do livro do Apocalipse. Hoje nós vamos falar sobre o 14º capítulo do livro do Apocalipse, né? Enquanto eu vou compartilhar aqui. Lembrando que essa live vai ficar gravada como sempre, porque posteriormente algumas pessoas vão estar assistindo. Deixa eu ver se está saindo o som. Ok. Eu vou abrir aqui Apocalipse capítulo 14. Que diz assim: versículo 1, Apocalipse 14, versículo 1 diz: Olhei, e eis que o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Aqui está falando de 144.000. Lembra lá no capítulos anteriores, capítulo 7, que fala dos 144.000, 12.000 de cada tribo, que vai estar falando durante o período da grande tribulação. Aí diz, no versículo 1, fala que vai ter um nome escrito e o nome de Deus na fronte, na sua testa, né? Conforme foi marcado na terra, provavelmente esse nome vai permanecer ou prevalecer. Apocalipse capítulo 14, versículo 2, diz assim: Ouviram uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que eu vi era como de harpistas quando tangem a sua harpa. A voz de Deus é como diz a palavra, né? É como a voz de trovão, voz de, falando aqui de grande trovão, né? Uma voz poderosa, uma voz como a voz de muitas águas. Que voz poderosa, a voz do nosso Deus, né? O versículo 3 diz assim: Entoavam um novo cântico diante do trono dos 4 seres viventes e dos anciãos, e ninguém pôde aprender o cântico, senão somente os 144.000 que foram comprados da terra, né? O versículo 4, Apocalipse capítulo 14, versículo 4, diz assim: São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. Algumas versões da Bíblia falam que são virgens, né? São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Está falando que Deus vai escolher as primeiras pessoas a testemunhar do poder de Deus, dos 144.000. Aqui quando fala, deixa eu pegar aqui uma parte. Não, mas nem precisa, que eu já peguei lá, eu vou só falar para vocês. Quando está falando aqui que esses homens não se macularam, não tiveram com mulheres
As mulheres aqui era símbolo de luxúria, de sexualidade. As seduções do diabo não conseguiram seduzir esses 144 mil homens que testemunharam de Deus. O dinheiro, fama, tudo pode ter sido oferecido para eles, mas eles não se contaminaram. Eles permaneceram-se puros diante de Deus. Nenhum deles caiu, para dizer logo assim. Nenhum deles caiu. Permaneceram fiéis. Por isso, eles estão, como diz o versículo anterior 3, cantando um cântico que ninguém sabe, somente eles. Ou seja, somente eles sabem o que eles passaram. E por isso houve-se uma recompensa diante da perseverança. É igual a nós, né? Ninguém sabe o que nós passamos para muitas vezes sermos recompensados por Deus. As pessoas só esperam as recompensas, esperam ser recompensados primeiro, mas há vitórias que são conquistadas, mas as batalhas atrás foram terríveis e eles enfrentaram. Por isso que dizem que eles são primícias para Deus. Ou seja, são exemplos, deixaram um exemplo, morreram e deixaram um exemplo para aqueles que ainda querem ser salvos. E outros já se deixaram levar e aceitaram a marca da besta, né? E diz que no versículo 5 diz assim: e não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Essa mesma passagem bíblica aqui do versículo 5 é uma mesma referência do livro de Sofonias. Vamos ver se vocês encontram Sofonias. Deixa marcado Apocalipse. Fica lá próximo, né? Depois de Daniel, vocês vão passando, vem Oséias e vão embora. Aí vocês vão encontrar o livro de Sofonias capítulo 3, versículo 13. Eu vou esperar que vocês achem. Sofonias capítulo 3, versículo 13. Diz assim. Eu vou esperar que ache, porque eu sei que é difícil achar. Fica lá, como falei para vocês, né? Vai em Miqueias, depois Naum, vai embora. Passa o livro de Jonas, passa Abacuque, vão encontrar Sofonias, capítulo 3, versículo 13. Bom, provavelmente já encontraram, vamos lá. Os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira, e na sua boca não achará-se língua mentirosa ou enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Aqui está falando que essas pessoas, esses 144 mil, não, em momento algum, saiu mentira da boca deles, só falaram verdade. Que assim seja na nossa vida, né? Que Deus não ache mentira na nossa boca. Porque quem é o pai da mentira é o diabo. O filho de Deus não pode andar mentindo, né? Mentira não condiz com um servo ou uma serva de Deus. Vamos ver o versículo 6, que diz assim. Volte lá para Apocalipse capítulo 14, versículo 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo. Eu não sei se vocês sabem, tem algo na Bíblia que fala que os anjos, eles gostariam de ter anunciado o evangelho de Jesus, eles gostariam de anunciar as palavras de Deus, mas Deus deu a incumbência ao homem de pregar o evangelho. Há uma passagem na Bíblia que Jesus disse: passarão os céus e a terra. Realmente vai passar, mas as minhas palavras não passarão. Ou seja, o evangelho é o quê? É exatamente, os evangelhos são as passagens daquilo que Jesus viveu, que está no evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Então são esses 4 evangelhos. Então é evangelho eterno, ou seja, as palavras de Jesus ficarão eternamente gravados
Não diz, por isso que está falando aqui. Esse mesmo evangelho, os anjos tinham tanta vontade que lá no finalzinho Deus vai permitir. Vai permitir que os anjos anunciem. Por que os anjos vão anunciar? Porque os homens, eles são limitados, eles não são como os anjos, eles não voam. Os anjos têm asas. Os anjos, eles têm o poder de estar aqui e daqui a pouco eles, em questão de segundos, eles estão em outro lugar. E se eles estiverem no céu, do céu é mais fácil, do alto é mais fácil de estar falando, evangelizando. Então Deus vai dar isso para que nenhuma nação, tribo, língua e povo fique sem ouvir o evangelho. E cada nação, cada tribo, cada língua e cada povo vai ouvir na sua própria língua. Ninguém vai dizer, eu não entendi o que o anjo falou. Não, não, não. Porque é necessário que o evangelho seja pregado em todo o mundo, seja agora ou seja próximo da tribulação, onde Deus vai manifestar a justiça dele. Vamos lá no versículo 7 dizendo o seguinte, dizendo em grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegado a hora do seu juízo. Ele está dizendo, temam a Deus, deem glória a Deus, ou seja, se rendam a Deus, se entreguem a Deus, ou seja, ainda dá tempo, vai dar tempo para algumas pessoas ainda. É chegada a hora do juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Mas aqui muitas pessoas vão pagar pela vida, né? Como diz, a salvação vai ser pela perseverança, em suportar com paciência as lutas e adversidades que vão enfrentar na grande tribulação, que vai ser tão terrível que o mundo nunca teve, Jesus disse, e que jamais vai haver de novo. Versículo 8 diz o seguinte, seguiu-se outro anjo, segundo anjo vem anunciar também, caiu a grande Babilônia, que tem dado de beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Aqui, queridos, há um entendimento, deixa eu até pegar aqui uma referência bíblica, porque eu tenho um livro aqui que ele interpreta versículo por versículo, para não ficar nas minhas palavras. Nós vamos ver um texto, e eu vou falar aqui o que significa essa grande Babilônia hoje e no futuro. Está bem vivo, está bem diante de nossos olhos. O mundo se fala muito sobre essa Babilônia aí. Eu vou falar para vocês quem é já já. Então está falando aqui que a Babilônia caiu, porque essa Babilônia, que é símbolo de quê? Essa Babilônia é símbolo de tudo que é ruim no sentido de riqueza, no sentido de luxo e de sensualidade. Então, muitas pessoas beberam, muitas pessoas experimentaram riqueza, luxo, sensualidade, se envolveram com prostituição, com tudo que era de errado. E um dia, esta nação, essa grande Babilônia, que levou as pessoas, não no sentido físico somente, mas no sentido espiritual, a prostituir as pessoas, a levar as pessoas a coisas ilícitas, coisas que não convinha. Então, esse der o vinho no sentido de deixar as pessoas embriagar-se com riquezas, luxos, sensualidade, prostituição, idolatria. E essa Babilônia, ela está apenas dormindo. Ela vai se levantar ainda e ela vai ainda fazer de novo a mesma coisa, mas só que, como diz aqui, ela vai cair, vai ruir de vez. Ela já caiu. Entre os judeus, o que eles mais queriam é que era essa Babilônia. Já já eu falo quem é. Essa Babilônia caísse. Eles almejavam. Isso não só no período de Cristo, mas no período lá atrás da Babilônia. Lembra que o povo foi levado cativo? E o povo se envolveu com tudo? O povo foi praticamente desviado da fé, dos propósitos de Deus? Abra em Isaías 21, versículo 9. Isaías 21, versículo 9. Vou esperar que vocês achem.
Isaías 21:9 diz assim: Eis agora vem uma tropa de homens cavaleiros de 2 a 2. Então ergueu ele a voz e disse: Caiu, caiu a Babilônia, e todas as imagens de escultura dos seus deuses jazem despedaçado por terra. Bom, aqui já está deixando claro de quem vai ser, quem é a Babilônia. Você viu a última passagem que fala: caiu as imagens de escultura, foram despedaçadas, foram destroçadas. Porque se há uma das coisas que essa Babilônia fez e tem feito no decorrer dos anos, é exatamente isso, levar as pessoas a se prostituir. Quando se fala em prostituição, gente, não é só prostituição sexual, de sensualidade, essas coisas não. É prostituição espiritual, de deixar de adorar ao Deus. Por isso que o anjo está dizendo lá, ó, temei a Deus, dai glória, adorai somente aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas, somente a ele. Mas a grande Babilônia, influenciada pelo diabo, ele sempre levou as pessoas a desviar o foco da adoração que é somente a Deus para ídolos e idolatria. Idolatria que leva as pessoas a adorar ídolos e se prostrar diante de ídolos. Se é uma das coisas que Deus mais condenou no Antigo Testamento, sempre tem passagens bíblicas, era de que o povo ia adorar e dobrava o joelho diante de imagem de escultura. Deus não gosta, vai ser despedaçado um dia, não vai existir mais, por enquanto existe, e vai ainda haver há muitas pessoas ainda que vão dobrar os joelhos diante de todas essas coisas. Vocês lembram de uma passagem que é muito conhecida, né? Mas eu vou fazer vocês lembrar. Que o diabo, lá na tentação, ele fez uma oferta a Jesus. Ele daria os reinos do mundo se Jesus fizesse apenas uma coisa: adorasse a ele, dobrasse o joelho e adorasse ele. Jesus diante da tentação. Então, muitas pessoas diante da tentação, elas não resistem e adoram mesmo, e dobram o joelho. Então, diante da tribulação, da grande tribulação que está acontecendo, muitas pessoas vão dobrar mesmo o joelho, vão adorar, vão prostrar-se diante da besta, vão prestar culto à besta, vão aceitar as imposições do anticristo, que por trás da besta, do anticristo, do falso profeta, ali existe a influência do mal. Mas o propósito é fazer com que as pessoas dobrem os joelhos diante da besta, que é a representação do mal. É o próprio Satanás ali, através daquela imagem da besta, que vai falar como um ser humano. Antes seria só uma imagem, e quem não adorar, quem não se prostrar, ela vai matar. Vocês lembram que a gente leu isso anteriormente nos capítulos? Então isso vai acontecer. Essas nações, elas deram esse vinho, elas ofereceram isso. Essas nações que fizeram todas essas coisas e levaram as pessoas a beber desse vinho da prostituição, que está envolvido em prostituição espiritual, deixar-se de adorar a Deus, de riqueza, de luxo, sensualidade, e aí vai. Essas nações estão praticamente preparando-se e sendo preparado e preparando as pessoas para que um dia o juízo de Deus venha julgar e venha cair por terra tudo isso que um dia fizeram, e todas essas coisas serão julgadas por Deus. Ou seja, por isso que o anjo está falando, ó, é chegada a hora do juízo, não vai passar impune, gente, não vai passar impune, Deus não vai deixar. Vamos lá para Apocalipse, volte lá, capítulo 14, versículo 9 agora. Calma que eu já falo mais adiante, tá? Seguiu-se a outro anjo, o terceiro, em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe na marca ou a sua mão, também este beberá do vinho da cólera de Deus, ou seja, da ira de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos anjos e na presença do Cordeiro. Olha o que vai acontecer se a pessoa adorar a besta, se a pessoa aceitar a sua imagem
e receber a marca na sua fronte ou na sua mão direita. Essa pessoa vai beber da ira de Deus sem mistura, porque aqui o vinho que as nações, essa Babilônia dava, ela misturava-se de uma forma para enganar as pessoas. Ah, não faz tão mal não, não tem tanto perigo não. Não, mas aqui não. Deus não vai ter mistura, não vai ter imparcialidade. Deus será o justo juiz e ele vai sem mistura dar o cálice da ira dele. E essas pessoas serão atormentadas com fogo e enxofre. Quando se fala fogo e enxofre, gente, aqui está falando da segunda morte. Diante dos anjos e na presença do Cordeiro. Ou seja, serão pessoas que vão ser atormentadas. E presta atenção num detalhe. Quando está falando da marca da besta, vocês lembram lá no capítulo 13, no último versículo, se eu não me engano, deixa eu até conferir aqui, que fala do número 666, tá, é isso mesmo, ó, 13 e 18, volte aí, só para vocês entenderem, porque está relacionado a isso. Capítulo 13, versículo 18. Aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de homem. Ora, se esse número é 666. O número de homem é o máximo aqui, como fala, o número 6. Por que o homem? Porque o homem, por mais que ele busque a perfeição, jamais ele vai ser perfeito. Então o diabo ele tentou aprimorar até mesmo usando o homem, até mesmo usando... Hoje, se existe bebida alcoólica através da cana-de-açúcar, foi o inimigo que fez com que o homem fosse usado como um instrumento dele para produzir a maldade. Então você vê que ele fez com que o homem misturasse, e o homem sempre vem misturando coisas. Infelizmente, até dentro da igreja, no evangelho, as pessoas tentam misturar coisas e essas coisas acabam contaminando. E isso vai fazer com que a ira de Deus também se manifeste sobre pessoas da igreja. E Deus vai tratar a igreja, porque Deus não quer que a igreja dele seja misturada com o mundo. Vamos ver mais versículo aqui. Porque isso é tremendo, gente. Isso é tremendo, tremendo. Pastor, fala-me mais sobre o 666, pastor. Tá bom. Antigamente o pessoal falava de um código de barra que existe o número lá camuflado, ninguém consegue ver, mas existe lá. Mas só que hoje em dia, gente, o diabo está usando tantas pessoas para tentar imitar ou talvez levar o homem à perfeição. Porque imagina que o mundo vai estar num caos, numa situação econômica, isso já está sendo preparado. Essa ordem mundial, essa organização aí mundial, esse controle mundial, uma moeda mundial, tudo isso está preparado, está sendo preparado, mas só que não está aprimorado. Antigamente era código de barra, hoje você observa, é um QR Code. Nesse QR Code é muito parecido. É muito parecido. Então o que o inimigo quer? Ele quer fazer algo muito parecido com a perfeição de Deus. E ele tenta. Então ele tenta, aí não vai. Não chega ao número, não consegue passar do número 6. O 7 é a perfeição de Deus. Ele jamais pode chegar a isso. E ele vai de novo. Então o inimigo tenta de uma forma, não vai. Aí ele tenta usar de novo, aí não vai. Ele tenta. E essa última cartada dele será a cartada final, a trindade satânica. Então os 3 números 666 é exatamente a trindade satânica que vai usar homens e pessoas para preparar algo que as pessoas dizem: nossa, perfeito, era tudo que a gente precisava. Não precisa mais carregar celular, não precisa mais carregar nada disso. Vamos fazer o seguinte, vamos implantar. Olha, vocês não vão precisar. Não precisa você se preocupar nas calçadas que ninguém vai assaltar o celular, porque automaticamente vocês vão ter algo na mão, na testa, que vai ser uma coisa, talvez, quem sabe no futuro, nós não sabemos, algo virtual, que talvez a gente não clique ou não falar de voz. Imagina alguém vai lá e fala, ou alguém faz alguma coisa e de repente abre-se uma tela
e ali você fica digitando ali, ó, sem precisar mais de tela, nunca se sabe. Então isso pode chegar às pessoas acreditar, perfeito, perfeito, era isso que a gente precisava mesmo. Nossa, então as pessoas vão se maravilhar, vão ficar felizes, porque não vai haver mais assalto. Comprar ou vender não precisa mais carregar dinheiro. Dinheiro praticamente as pessoas não estão carregando. Então, gente, as coisas estão caminhando para um nível onde as pessoas vão aceitar tranquilo, porque ele vai misturando. O inimigo é sutil. O inimigo ele não vai aparecer e dizer: eu sou o inimigo, vim destruir você, vim roubar e matar você. Não. Ele vem sorrateiramente, de maneira inocente aos olhos das pessoas, e vai conquistando a confiança. No início é com paz e amor, depois ele mostra as suas garras. É isso que vai acontecer. Gente, é muito importante a gente prestar atenção nesse detalhe. Pastor, mas me fala, por que esse chip tem que ser na mão direita ou tem que ser na testa? Porque é comprovado já, cientificamente, que na testa e aqui, na mão, existe como se fosse algo de energia, para você entender fácil. E esse chip, ele precisa e vai precisar de algo constante que esteja sempre mantendo ele funcionando. Então ele vai precisar dessa energia, e essa energia corre exatamente no braço para a mão direita e na fronte. É exatamente isso. Tem a energia, tem o poder, algo invisível lá, mas que alimentará esse chip. E ali automaticamente a pessoa que aceitar isso, ela vai ser praticamente condenada ao inferno. Por isso que fala lá no versículo 10, ó, Apocalipse 14, versículo 10. Também se vai beber da cólera de Deus, preparado sem missura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos anjos na presença do Cordeiro. Quem são essas pessoas? Que aceitarem a marca da besta. Ah, pastor, será se essas pessoas que estão aceitando já existe, já tem pessoas que implantaram isso já. Não é em teste não, pessoas ricas aí já implantaram. Ok. A questão é, o anticristo não se manifestou, mas ele está vivo. Porque diz que já o espírito do anticristo já está agindo, já existe. O espírito dele, ele usa já. Então ele está vivo. Ele vai surgir? Vai. Mas depois que a igreja foi arrebatada. Então nesse período ele já surgiu. Mas ele já está preparando, ou seja, ele já enviou, já encaminhou. Como que ele faz isso? Através do homem que busca sempre a perfeição, sempre está buscando aprimorar-se e fazer. Então o homem nunca vai chegar à perfeição. Por quê? Se o número 666 é a trindade satânica, é os três seres lá, o anticristo, é o falso profeta e a besta. Os três, a trindade satânica atuando, mas sobre a supervisão do diabo. Por trás disso está o diabo. 666 é a trindade. Cada número, digamos que representa ele buscando a perfeição. Por quê? Ele quer imitar a Deus, ele quis imitar, ele queria ser Deus. Não conseguiu. Então ele vai impressionar, muitas pessoas vão ficar impressionadas. Então, se o inimigo tem a trindade satânica, por que ele tenta isso? Buscar a perfeição. Ele não consegue. Porque somente Deus é perfeito. Somente Jesus foi e é perfeito. E somente o Espírito Santo de Deus age de forma perfeita. Então, o número 7 e mais um 7 e 7, 7, 7, 7. Se o inimigo tem a trindade do 666, Deus tem a Trindade Santa, que é o Pai, ele, o Filho e o Espírito Santo. Então ele tenta imitar as pessoas. Gente, vamos avançar aqui. Apocalipse
Deu para entender mais ou menos? Tem mais detalhes que nós vamos desvendar mais na frente, os capítulos anteriores. Os capítulos mais adiante. Anteriores não, posteriores, tá? Versículo... esse versículo, pastor, me fala... Isaías 51, 17 do versículo 10. Vamos ver uma referência bíblica? Sempre a gente fala, né? Então deixa marcadinho Apocalipse aí. Vamos, Isaías 51, 17. Fala sobre esse tormento aí de lago de fogo e enxofre. Isaías 51, versículo 17. Que diz assim, ó. Eu vou esperar que vocês achem. Desperta, desperta. Levanta-te, ó Jerusalém, que da mão do Senhor bebeste o cálice da sua ira, o cálice de atordoamento e o esgotaste. Então aqui está falando que vão beber o cálice da ira do Senhor. E você imagina, né, gente? Deus irado, né? Vamos continuar. Vamos lá para Apocalipse, versículo 11. Nós vamos voltar em Isaías mais um versículo, mas vamos ler o versículo 11 de Apocalipse. Diz assim, vou esperar que vocês voltem. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Quem são? Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem receber a marca do seu nome. Ou seja, essa marca terá o nome. Lembra que na testa dos 144 mil tinha, e lá nos versículos anteriores, mesmo esse capítulo que eu acabei a leitura no início, eles têm na testa o nome de Deus. Então o inimigo também, olha como o inimigo é invejoso. Então todas as vezes que você vê pessoas com inveja do que você tem, do que Deus lhe deu, não tenha dúvida que está sob a influência do diabo. Não tenha dúvida que o diabo sempre fez isso, sempre vai fazer e sempre vai usar pessoas. Então, só Deus para lhe guardar, lhe proteger, porque diz a palavra que quem pode conter essa inveja? Só Deus. Por isso que Deus é por nós, quem será contra nós? Então é Deus na nossa vida, amém, queridos? Mas sempre vai existir. E pessoas invejosas que vão invejar o que você tem, vai querer ter ou ser o que você é. Mas isso está sob influência do mal. Não leve as pessoas, tenha até dó e misericórdia dessas pessoas que estão sendo usadas, são influenciadas pelo diabo. Isaías 34, 10 fala sobre esse versículo 11. Vamos voltar lá? Isaías 34, versículo 10. Eu vou esperar que vocês achem. Aqui está falando do mesmo versículo lá de Apocalipse, mas aqui tem um complementozinho a mais aqui, ó. 34, versículo 10 de Isaías. Nem de noite, nem de dia se apagará. Subirá para sempre a sua fumaça, de geração em geração será assolada. E para o todo sempre ninguém passará por ela. Aqui a gente está falando da segunda morte. A segunda morte é um lugar onde tem fogo e enxofre. Ó, a fumaça do seu tormento pelos séculos dos séculos. Entenda o seguinte: o fogo não vai se apagar, vai queimar totalmente as almas dessas pessoas. E o enxofre, ele despedaça a carne. Eu não sei explicar para você, mas o que dá a entender aqui é que é como se fosse um corpo sendo queimado, vivo, mas aquele corpo não se destrói. Mas a fumaça, o mau cheiro, é como se fizesse um fogo, e todo fogo, onde tem fumaça, tem fogo. Olha só, onde tem fumaça, tem fogo. Inclusive no inferno, no lugar onde as pessoas que não querem saber de Deus vão viver eternamente. Então vai ser uma coisa de uma carne queimando, o mau cheiro, a fumaça,
vai ser terrível. O mau cheiro do enxofre queimando aquela carne dá a entender que é uma coisa horrível, horripilante. Uma coisa que não dá para descrever, gente, não dá para descrever. É uma coisa terrível, por isso que fala tormento pelos séculos dos séculos. Não tem descanso nem de dia nem de noite. Meu Deus, deve ser terrível as pessoas hoje em dia se acidentar com fogo, coisas assim, acidente normal. Já é terrível. Você imagina num lugar onde a pessoa vai ficar ali, ó, eternamente, de dia e de noite, não tem descanso, a alma. É muito triste, gente, é muito triste. Então, as pessoas que aceitarem a marca da besta vai viver assim. Automaticamente vão ser condenados. Pastor, então as pessoas que já estão usando esse chip, esse negócio, então provavelmente já estão sob a influência do anticristo, que o Senhor disse que está vivo e o espírito dele já atua nesse mundo, mas ele não se manifestou ainda. Ele está vivo em algum lugar? Sim. Pastor, mas me fala o seguinte, mais ou menos de onde ele vem? Eu vou deixar muito claro para você. O anticristo ele virá de onde o Império Romano dominou. O Império Romano dominou muitas regiões. Chegou próximo de Portugal. Chegou próximo de países aí europeus. Mas não totalmente a todos. Chegou próximo. Então ele vai surgir da região onde o Império Romano dominou. Por quê? Quando nós lemos lá que caiu a Grande Babilônia, na época dos judeus, quem dominava lá em Israel eram os romanos. Inclusive foram os romanos que condenaram Jesus. Então o judeu, eles almejavam, eles desejavam, desde a época de Nabucodonosor, que esse império, que a Babilônia caísse. Porque o povo estava sendo humilhado, massacrado, explorado. E na época de Jesus não foi diferente. Então, se na época da Babilônia, que simboliza o mesmo império do mal, só muda o nome, que foi o Império Romano, esses romanos, eles oprimiram. Então, os judeus desejavam muito que a Babilônia caísse. O anseio da alma deles era: caia a Babilônia, caia esse império. E realmente o império da Babilônia caiu. E realmente caiu o Império Romano, depois de Cristo, alguns anos, mas na época de Cristo já era cruel. Depois de Cristo foi mais cruel ainda, porque mataram muitos apóstolos, muitos cristãos. Imperadores queriam e desejavam a adoração a ele. Inclusive uma das 7 igrejas da Ásia, não me recordo qual, lá no primeiro capítulo ou segundo do livro do Apocalipse, eu acho que eu falei sobre isso. Uma dessas igrejas tinha um culto específico para o imperador romano da época. Então era para adorá-lo. Era uma igreja que tinha... Por isso que fala lá, né, se você vai descobrir qual que é essa igreja, quando eu falar algo aqui, quer ver, eu vou lembrar aqui. Quando Jesus disse, eu sei que aí está o trono de Satanás. Então se você achar essa referência, aí é essa igreja. Lá, essa cidade era uma cidade onde tinha um culto ao imperador. Ali existia o trono de Satanás. Por quê? Através dessa adoração, por isso que o diabo ofereceu para Jesus: eu te darei o reino tudo. Aí Jesus Cristo falou: não só adorarás o Senhor teu Deus, só a ele prestará culto. Então Jesus rejeitou. Mas muitas pessoas não vão rejeitar, vão aceitar. Porque quem gosta de ser perseguido? Quem gosta de ser maltratado? Quem gosta de... olha, eu não vou te maltratar, eu não vou te perseguir, eu não vou fazer mal para você, mas é o seguinte, você tem que aceitar uma marca aqui, ó. É simples, basta me dar a sua mão ou a testa, a gente carimba você. Não. Então você vai morrer. Então tudo bem, pode me matar, mas não vai querer. Vai pagar a salvação com a vida. Então a Babilônia, ela simboliza o mal, foi através do Império Romano. Pastor, o Império Romano quer dizer o quê? Exatamente, Roma, a capital da Itália. Esse império caiu depois de Cristo, mas esse império vai se levantar de novo. Esse império vai de novo dominar o mundo e vai ser através de quem? Através do anticristo. Então ele vai surgir e esse império também ele vai levantar. Só que aqui
no livro de Apocalipse, Deus vai destruir de vez. Não vai ser mais um cair parcial, vai ser um cair total. Não vai existir mais. Por isso que Deus está indignado, a ira de Deus vai se manifestar, porque Deus não vai querer mais. Por quê? Porque até hoje, nos dias de hoje, foi uma cidade, uma influência muito mal, que levou as pessoas a produzirem e fazerem muitas esculturas, imagens, e muitas imagens. Se hoje o mundo existe muitas imagens, foi devido a esse Império Romano, que introduziu, que levou as pessoas a construir imagens e imagens. Por isso que lá no livro de Isaías que nós lemos, que Deus fala que vai despedaçar, vai destruir, não vai existir mais futuramente nenhuma imagem de escultura em lugar nenhum. Ninguém vai se prostrar mais. Por isso que os anjos falaram no livro do Apocalipse aqui que nós lemos, que é para adorar somente a Deus, que criou o céu, a terra, o mar, as fontes das águas. Vai ter adoração somente a Deus. Mas quem quiser adorar o mal, está livre. Deus deu escolha para as pessoas escolher. E tem gente que vai querer. Vamos voltar para Apocalipse, a gente está terminando. Versículo 12. Apocalipse 14, versículo 12. Aqui está a perseverança dos santos. Mais adiante, gente, nós vamos falar sobre esse Império Romano, tá? Os livros de Apocalipse adiante vai falar mais. Então não vou antecipar para vocês vão entender mais adiante. Aqui é a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então as pessoas vão fazer o que para serem salvos? Perseverança. O que as pessoas vão fazer mais? Guardar a palavra de Deus. Muitas pessoas que ficaram na tribulação, na grande tribulação, são pessoas que ouviram a palavra de Deus. Você sabia que muitas pessoas que vão ser condenadas ao inferno, ao lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, são pessoas religiosas? São pessoas conhecedoras. Pessoas conhecedoras que não guardaram, não deram crédito até o princípio, nesse período aqui vão acreditar, vão lembrar da mensagem do pastor, da pessoa que falou, ou do evangelho que um dia leu. Mas muitas pessoas, mesmo ouvindo, entendendo tudo, conheceram o caminho de Deus, mas se desviaram. Era melhor não ter conhecido, porque se conhece e desvia, o juízo é maior sobre essas pessoas. Jesus condenou severamente lá, se eu não me engano, em Mateus 23. Os fariseus, os saduceus e os doutores da lei, pessoas que faziam as pessoas acreditar nas suas doutrinas, nas suas fórmulas, e levavam essas pessoas a acreditar muito mais do que eles próprios. Por isso que Jesus falou, vai ser condenado 2 vezes ao fogo do inferno, ou seja, essas pessoas acabaram sendo levadas a serem condenadas pior ainda. Aí Jesus fala, em algumas situações, quando ele mandou as pessoas ir na cidade, que as pessoas não foram recebidas, sacode o pé da terra, do chinelo. Porque menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra do que para esse povo. Olha, é muito sério. Então, muitos religiosos, pessoas conhecedoras, infelizmente, não estarão no livro da vida, gente. Isso é muito triste. Por isso que a gente não tem que ser só ouvinte da palavra, mas praticar. Vamos ver versículo, e fala mais, perseverança, guardando os mandamentos de Deus, e a fé em Jesus. Pastor, mas o que leva as pessoas a serem salvas, pastor? A fé em Jesus. A fé em Jesus, guardar os mandamentos. Eu amo Jesus, então guardo os mandamentos. Não foi o que ele disse? Se alguém me ama, guarda os meus mandamentos. E meu Pai o amará. E vamos ver o versículo 13. Então ouviram uma grande voz do céu, dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Gente, presta atenção. Não só nesse período da tribulação serão bem-aventurados, como no tempo de hoje. Bem-aventurados as pessoas que morrem e morrem no Senhor. Pessoas que acreditam em Jesus, guardam a sua palavra e perseveraram na fé e morreram com Cristo, independente de que forma morreram. Porque aqui muitas pessoas vão morrer de forma trágica, vão ser decapitadas, vão ser destroçadas, vão ser queimadas. O inimigo quer causar o pavor, o terror mesmo, para que as pessoas tenham temor e aceitem a imposição dele. É isso que ele vai querer. Então, não importa como morre, o importante é que a pessoa diz aqui, morre no Senhor.
Se a pessoa não morre, não acredita em Jesus, não guarda a palavra, não vai na igreja, não persevera, você não vê a pessoa cultuando a Deus, meu irmão, não tem jeito, não adianta a gente dizer que foi para o céu, que não foi. Não adianta, pastor, mas quem pode dizer que a pessoa vai para o céu ou para o inferno? A palavra diz. Será possível? Pastor, mas não podemos estar julgando, podemos estar enganados. E exatamente, naquele dia nós vamos ficar perplexos e surpresos com muita coisa. Mas enquanto isso, a palavra de Deus é o nosso manual de fé e prática. Ela diz que quem morre no Senhor é bem-aventurado. Quem morre com a fé em Jesus, com as palavras de Jesus guardadas no seu coração para não pecar contra Deus e perseverar até o fim para ser salvo, esse vai ser bem-aventurado. Agora, o caso contrário, gente, sinto muito, vai ser levado para o inferno, o abismo, o mundo dos mortos, o Hades, que é praticamente o intermediário, dali ser um dia lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, onde serão lançadas as pessoas que estarão no inferno, por isso que a Bíblia diz que o inferno entregará os seus mortos, o mar entregará os seus mortos, onde tiver mortos na região intermediária das trevas, serão entregues e essas pessoas serão lançadas na segunda morte, que é o lago de fogo e enxofre, onde não vai ter sossego nem dia nem noite. Ou seja, se o inferno é cruel, terrível, o lago de fogo e enxofre é pior. Então, gente, é muito sério. Deus não fez eu e você para apenas viver nesse mundo. Deus fez eu e você para algum propósito. E a gente precisa entender esse propósito. Se a gente é salvo, vamos buscar mais pessoas para serem salvas. Se a gente ainda não estamos firmes, eu não estou firme-se no Senhor, querido. Olha, tomara Deus, um dia eu e você vamos morrer, que morramos no Senhor e vamos ser bem-aventurados. Versículo 13. Sim, diz o Espírito, para que descanse das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Então, gente, aqui está dizendo que quando as pessoas morrem no Senhor, elas descansam. Muitas pessoas estão descansando, pois as obras os acompanham. Essas pessoas descansam aonde, pastor? Em algum lugar que Deus preparou. Pastor, mas algumas outras pessoas podem ter ido para o paraíso. Pode. E qual o problema? Não tem nenhum problema. O importante é que estão descansando. Por isso que quando Jesus surgir, voltar para arrebatar a igreja, os mortos ressuscitarão primeiro. Por que os mortos? Pastor, mas morreu, não já vão para o céu? Não, estão descansando. Trabalhou muito na obra do Senhor, se dedicou muito. Pessoas que perseveraram muito, pessoas que lutaram muito, pessoas que viveram o evangelho 30, 20, 50 anos ali, viveu a vida inteira depois que entregou a vida para Jesus, não abandonou. Essas pessoas vão descansar. E, pastor, e o galardão? Não tem problema. No dia que Jesus Cristo reunir essas pessoas, ressurgir de novo, ressuscitar para a vida eterna, o galardão, as suas obras os acompanham, ou seja, o galardão da pessoa está garantido. Então, olha só, pastor, tem um galardão, então não é só... gente, tem galardão. Tem galardão. Amém? Vamos continuar para a gente terminar? Olhei e eis que uma nuvem branca, sentada sobre a nuvem semelhante ao Filho do Homem, tendo cabeça uma coroa de ouro, e na outra mão uma foice afiada. O outro anjo saiu do santuário, ou do céu, em algumas versões está do céu. Eu falei, o céu é a habitação do Deus Todo-Poderoso, o terceiro céu, né? Gritando em grande voz, para que aquele que se achava sentado sobre a nuvem, toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Existe uma foice. Essa foice vai ser passado um dia sobre essa terra. Essa foice é o quê? É um dia da mesma forma que homens e mulheres cruéis. E essa foice será passada, presta atenção, será passada em pessoas que têm a marca da besta, pessoas cruéis, e depois que essas pessoas morrer, automaticamente já vão para o inferno. Então a foice vai ser passada. Sabe as pessoas que usaram espada, cortaram, degolaram pessoas, servos de Deus do passado? São pessoas muitas vezes que são descendentes, ou são pessoas que hoje fazem isso e vão fazer. Por essas pessoas, muitos não aceitarem a marca da besta, vão cortar a cabeça. Mas não vai ficar vazio não vai ficar em vão não. Deus vai dar uma resposta, e não é com espada, não é
É com a foice do céu, uma foice que vai passar. E essa foice, gente, é como se fosse em algumas versões, a espada. Espada é símbolo de morte, vai morrer muita gente vai morrer, mas não são pessoas de Deus, pessoas que vão ter a oportunidade de ser salvas, são pessoas do mal, pessoas usadas pelo anticristo que já tem a marca da besta, pessoas que ainda está ali na maldade, o inimigo usando. E diz que vai acontecer o seguinte, ó. Então saiu do santuário que se encontrava, versículo 17. Outro anjo, tendo mesmo também uma foice afiada, saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: Toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice da terra e vidimou a videira da terra. Lançou-se no lagar da cólera de Deus, da ira de Deus, e o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até os freios do cavalo, numa extensão de 1.600 estádios. Os anjos de Deus vão entrar em ação. Os anjos de Deus aí, eles vão vir mesmo e vai causar mesmo o terror na vida daqueles que um dia foram terror para os que servem a Deus. Vai ser anjos mesmo que vai vir com a foice, com a espada aí. Vai ser uma matança tão grande que o sangue vai ficar nos freios do cavalo. O cavalo vai ficar... Onde que fica o freio do cavalo? Ali. Então vai ficar só a cabeça do cavalo respirando. Porque o sangue, ao redor onde os anjos passar, vai ter algo de 300 quilômetros. São 300 quilômetros que o sangue vai jorrar. Por quê? Porque esse sangue é a ira de Deus. As pessoas que derramaram sangue, elas vão beber. Lá nos livros anteriores que nós lemos, pessoas já vão estar, algumas pessoas vão abrir a torneira, lembra que vai ter sangue? Não, mas aqui é mínimo, agora não. Agora vai ter sangue para tudo que é lado. Aqui ainda não é o final, é apenas uma parte. Os anjos de Deus, da mesma forma que veio anunciar o evangelho, não aceitou o evangelho, preferiu aceitar a marca da besta, ok, Deus vai enviar anjos de novo e dizer: agora vocês, peguem a foice de vocês aí, ó, olha gente, é muito sério, e vai lá sobre a terra já está madura, o povo já decidiu, já estão se decidindo, esses aí, vamos lá, já está selado, 144 mil está aqui, alguns vão ainda perseverar, vão ser mortos de agora em diante, mas vamos começar a agir, vamos começar, Deus já dizendo, a minha justiça já está sendo estabelecida, vamos lá, vou começar a estabelecer a justiça, a minha ira contra esses sanguinários, essas pessoas má, influenciadas pelo diabo. Então Deus vai fazer isso. Em uma distância de 300 quilômetros, vai haver sangue para tudo que é lado. Gente, foi muito bom ter estado com vocês. Semana ainda vamos ler o capítulo 15. Eu aviso para vocês quando vai ser. Espero que tenha sido uma bênção. Deus abençoe a sua noite. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos e até a próxima. Tchau, gente. Boa noite a todos.